Se eu não posso pôr meu filho de castigo, ele vai crescer sem limite. É isso. Não posso colocar limite no meu filho. Não, né, gente, não é isso. O limite, ele é muito importante, ele é muito necessário, inclusive seria de muita irresponsabilidade criar uma criança sem limite, tendo em vista que ela está se desenvolvendo e que a gente precisa, assim, prezar para que ela faça isso de maneira completa. Então, os limites são muito importantes para que ela tenha essa liberdade de seguir um caminho que é seguro para ela. Mas, o limite, ele pode inclusive ser além dele ser um mito dentro da educação positiva, que ele não existe, ele pode ser uma armadilha dentro da educação tradicional, porque por muitas vezes os limites que a gente tenta colocar, se você está tentando colocar um limite, eu tento colocar aquele limite, e aquele limite não está funcionando, o que pode estar acontecendo é que aquele limite que você está tentando colocar na sua criança, ele funciona muito mais para você, para o seu bem-estar, para o seu conforto mental, porque ele é muito melhor, ele é muito mais cômodo para você do que natural para a criança. Esse limite pode estar tentando controlar algo que é natural da criança, seja a bagunça, seja a expressão da energia. Então, esse é um problema, essa é uma armadilha da educação, a gente entender quais são os limites que precisam ser colocados, quais são os limites que são apenas cômodos pra gente e quais são os limites que a gente pode somente redirecionar, deixar a criança fazer outra coisa, mostrar outras opções, focar em solucionar o problema. E uma maneira que a gente pode colocar em prática para entender esse limite é tentar embasar as nossas decisões com relação ao limite. Vamos de exemplo prático. As telas. As telas são um problema, né? Na infância, na geração de crianças que a gente tem hoje, existem diversos estudos que comprovam que o uso excessivo é super danoso para o cérebro, para o desenvolvimento, para a criatividade. Então, a gente precisa colocar um limite no tempo de tela. E como que a gente pode fazer isso com a criança dentro da educação positiva? A gente vai convidar a criança, a gente vai explicar, a gente vai falar, assim, o que a gente pode fazer juntos para que esse limite seja respeitado. A criança vai estar de acordo com aquele limite e no momento que aquela criança estiver fora da tela, ela precisa estar se sentindo confortável em fazer outra coisa. Ela precisa ter um espaço para brincar. Você precisa entreter a sua criança? Muito pelo contrário, você não precisa entreter. O ócio é muito produtivo para a criança, porque é nesse momento de ócio que ela toma decisões sobre ela, sobre o mundo, que ela tira as próprias percepções a respeito das situações que ela vive. Então você precisa entreter? Com certeza não, mas seu filho precisa estar confortável, ele precisa se sentir livre para brincar, para criar. Não adianta no tempo que seu filho está fora da tela, ele não poder brincar, ele não poder bagunçar, ele não poder fazer o que ele gostaria de fazer, pular, subir, gastar energia, porque isso é um limite que você está tentando controlar algo que é natural. Então, no momento que seu filho está fora da tela, ele precisa ter um espaço de livre brincar, de livre criar, para que o limite funcione. Porque se você começa a abrir exceção do limite todos os dias, significa que esse limite não funciona para sua realidade e o que começa a virar a regra? É a exceção. Então é como se esse limite não existisse. Não tem limite, não tem previsibilidade, não tem aquela segurança que as crianças precisam. Então, se você chegou à conclusão de que um limite é necessário, por exemplo, no caso da tela, escolha um limite que funcione e que seja real para sua família. Escolha um limite que não seja egoísta, que não seja assim um limite que somente faça bem para você mesma. Esse limite ele tem que fazer bem para o seu filho, ele tem que ser real e você tem que conseguir cumprir ele e ele tem que ser um limite que faça a sua criança se sentir confortável enquanto ele está sendo aplicado. E eu trago esse convite para vocês, repensem a respeito dos limites que vocês acham importante colocar nas crianças. Tem muitos limites que são puro egoísmo, tem muitos limites que são simplesmente pressão social e por isso eles não funcionam. Então não é que a sua criança não respeita os limites. Repense se os limites são adequados, se os limites têm real sentido de estar presente ali, certo? Se você tiver alguma dúvida sobre limites, se você quiser saber mais, deixa aqui embaixo nos comentários. A gente pode fazer uma live falando sobre esse assunto, sobre como chegar nos limites que são realmente necessários. Mas eu já adianto para vocês, não existe fórmula mágica, não existe um limite que seja específico para todas as crianças do mundo. Depende da sua realidade e somente você conhece o que funciona na sua casa para sua criança.